Olá, hoje vamos falar sobre fusos horários. O conteúdo referência desta aula é o conteúdo multimídia Hora pelo Mundo, onde você encontra este conteúdo para depois acessá-lo na íntegra, no Atlas Educacional, seção Cartografando, ok? Vamos lá. O globo terrestre está dividido em 24 faixas de fuso. Nós temos 360 graus de circunferência da Terra, divididos por 24 faixas de fuso. Cada faixa possui 15 graus. A cada 15 graus, eu tenho 1 hora, ok? Fuso inicial, meridiano de Greenwich, 0 graus. A leste do meridiano de Greenwich, as horas aumentam. A oeste do meridiano de Greenwich, as horas diminuem. Certo? Esse mapa não traz a informação em graus, mas não é difícil descobrir. Por quê? Nós sabemos que cada faixa de fuso possui 15 graus e Greenwich é o fuso inicial de 0 graus. Então, basta eu contar de 15 em 15. 15 graus, 30, 45, 60, 75 graus. A oeste, a mesma coisa. 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60, 75, e basta eu ir somando para descobrir o grau das demais faixas de fuso, ok? Esta linha em amarelo, essa aqui que eu estou circulando, é a famosa linha internacional de data. Por que ela é famosa? Quando eu estou do lado oeste dessa linha, sempre será um dia a mais do que do lado leste. Então, o lado oeste sempre será um dia a mais que do lado leste, ok? Observação. Altera-se apenas o dia, mas a hora continua a mesma, tanto do lado leste como oeste. Bom, a linha internacional de data ela é importante também porque ela é o antimeridiano do meridiano de Greenwich, certo? Então, quando vocês forem fazer problemas, calcular problemas de fuso horário, que cite a linha internacional de data, não esqueçam, oeste, lado oeste da linha, sempre conta um dia a mais que o do lado leste, ok? Vamos aos exercícios. Um amigo seu acaba de viajar para o Cairo, capital do Egito. Você pretende telefonar para ele, só que ele pediu para você ligar às 15 horas no horário daquela cidade. A que horas do horário de Brasília você deve ligar para seu amigo? Quais são as informações importantes desse problema? Seu amigo está no Cairo, capital do Egito, e ele pediu para você ligar às 15 horas do horário local. E o problema pergunta que horas serão em Brasília quando você ligar para ele. Vamos observar o mapa. Você verá como é simples resolver fusos horários através do mapa. Então, qual a informação que nós temos? Cairo, 15 horas. E o problema pede que horas serão em Brasília quando em Cairo for 15 horas. Bom, o que nós aprendemos? Que cada fuso é 1 hora, ok? E eu caminhando em direção ao oeste, as horas diminuem. Então, vamos lá. Se são 15 horas nesta faixa mais 2, 15 horas, 14, 13, 12, 11, 10. Que horas serão em Brasília? 10 horas. Fácil, não? Vamos resolver o problema. Vamos limpar. Em Brasília serão 10 horas. Conferindo, letra D, resposta correta. Próximo. Esse é bom. Defina a distância em graus entre os fusos das cidades de Washington, 11 horas, e Cairo, 18 horas.
Vejam que o problema nos traz a informação em horas, 11 horas e 18, mas ele pergunta a distância em graus entre os fusos. Como calcular a distância em graus? Bem simples, vamos observar o mapa. A distância entre Cairo e Washington, distância em graus. Nós sabemos que o fuso inicial, 0 graus, meridiano de Greenwich, e que cada faixa de fuso eu tenho 15 graus. Então, vamos lá. 15 graus, 30 graus. Cairo está na faixa de 30 graus a leste do meridiano de Greenwich. E Washington, a mesma coisa. 15 graus, 30, 45, 60, 75. Então, Washington está na faixa de fuso de 75 graus. 75 graus a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Então, vamos agora calcular a distância entre essas duas cidades. 75 graus a cidade de Washington e 30 graus a cidade de Cairo. Observe que Washington e Cairo estão em hemisférios diferentes. Aqui eu tenho Greenwich, a leste do meridiano de Greenwich, a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a distância em graus. 75 com 30, eu tenho 105 graus, certo? E se eu quisesse calcular a distância entre Washington e Brasília, qual a faixa de fuso de Brasília? 45 graus. 45 graus a oeste. Observe que está no mesmo hemisfério. Então, eu pegaria 75 graus, 45 graus de Brasília e diminuiria. Ou seja, eu diminuo. Quando eu tenho cidades no mesmo hemisfério, para calcular a distância, eu diminuo. Cidades em hemisférios diferentes, eu somo a distância, ok? Não esqueçam disso. Vamos conferir, resolver nosso problema. A distância em graus entre os fusos das cidades de Washington e Cairo é a letra B, 105 graus. Conferindo? Ótimo. Aguardo você logo mais no chat para tirar dúvidas sobre cálculo de fusos horários. Até mais.